confira os destaques do programa de hoje. Internacional bate Alianza Lima do Peru por 2-0 no Beira-Rio e se mantém na liderança do Grupo A da Libertadores. Corinthians bate o Ceará por 3-1 e fica muito próximo da classificação na Copa do Brasil. Com o Maracanã lotado, Flamengo bate a LDU de Quito por 3-1 na Copa Libertadores. Barcelona bate Lyon por 5-1 e avança às quartas de final da Champions League. E o Liverpool bateu o Bayern de Munique e avançou à próxima fase da competição europeia. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Sport News. Melhores momentos da vitória do Internacional para cima do Alianza Lima, 2-0 no Beira-Rio, e o Inter segue na liderança do Grupo da Morte. Nico Lopes foi o grande destaque da partida e ele faz o primeiro gol. Os gols foram muito parecidos. Dessa parte do campo, o Nico Lopes é um jogador muito habilidoso, teve muita mira. O goleiro do Alianza Lima no segundo gol do Nico Lopes foi uma vergonha. Ele tomou um frangaço. Já em contrapartida, aí a defesa do Marcelo Lomba, ele que é um goleiro muito habilidoso, sempre ajudando o Internacional nas jogadas. Se não fosse ele, o Alianza Lima teria empatado. Uma jogada muito perigosa, que se não tivesse a habilidade do Marcelo Lomba, o Alianza Lima poderia ter empatado sim. E aí, no lance seguinte, o Nico Lopes, parece a repetição do primeiro gol, ele pega muito bem na bola, a bola desvia nas costas, o zagueiro do Alianza Lima engana o goleiro da equipe adversária. Depois disso, o Inter seguiu tentando as jogadas, não com o Nico Lopes, com o D'Alessandro também. O Nico Lopes deu uma descansada porque já construiu uma boa vantagem. E é muito importante para o Inter jogar bem na Libertadores, ganhar o jogo com autoridade, diferentemente da partida diante do Palestino. O Inter jogou bem, dominou a partida e merece estar na liderança do Grupo da Morte da Libertadores. É difícil isso, mas o Odair Hellmann pode dar um rumo ao Internacional nessa Libertadores que eu não sei não. Parabéns ao Nico, parabéns ao Inter, parabéns ao Beira-Rio lotado que apoiou a equipe colorada e ficou assim: Internacional 2, Alianza Lima 0. Melhores momentos: vitória corintiana para cima do Ceará, 3-1 pro Timão. O Júnior Urso fez o primeiro gol do Corinthians em levantamento na área, o toque de cabeça na entrada da pequena área. Júnior Urso abre o placar para o Corinthians, 1-0 para cima do Ceará, mas uma partida em que a atuação não foi primorosa. Bocelli e Wagner Love não têm nenhuma condição de serem comandantes do ataque do Corinthians. São péssimos. E quando o Cássio, na jogada seguinte ao gol do Corinthians, o primeiro gol, ele manda marcar o jogador do Ceará, veja aí, o Cássio, aí ele manda marcar, depois desse chute perigoso do jogador do Ceará, porque realmente ninguém estava marcando. Aí, na jogada seguinte, eles fazem o pênalti. Era marcar, não era fazer o pênalti, não era derrubar os jogadores. Mas foi isso que a zaga do Corinthians entendeu. Não é possível. Marca um pênalti desnecessário. Na marca da Cal, o Ceará empata a partida. Chute rasteiro no canto do paredão Cássio. Aí a comemoração, o jogo muda a partir daí. Ceará começa a tentar mais oportunidades. O Corinthians também, porque empate não era um resultado satisfatório para ninguém. E aí o Ceará vai e chuta muito por cima da rede. A pontaria deles era horrível. E aí o Corinthians tenta também, para a chegada do Cleison, para a defesa do goleiro da equipe do Ceará. O toque de cabeça, a bola passa por todo mundo. O Corinthians não fez uma grande atuação no campo ofensivo. Na defesa foi bom com o goleiro Cássio. Aquele pênalti não deveria ser marcado, porque o Corinthians mais uma vez perde muitas oportunidades. Na partida diante do Santos foi a mesma coisa. Muitas oportunidades desperdiçadas diante de um time que é inferior. O Ceará é muito inferior ao Corinthians. Eles deram espaço para o Ceará jogar.
E o Carille não poderia ter feito isso. E aí o gol do Corinthians. Wagner Love invade a área, marcado por um, sendo puxado pela camisa. Olha, prende, Borja. Eu não canso de fazer isso, porque o Borja perdeu gols parecidos com esse que o Wagner Love fez, que o Rafael Sobis fez diante do Aimoré, que o Scarpa fez diante do Júnior Barranquilla. Portanto, eu não canso de dizer, aprende, Borja. E aí o belo gol do Jadson para chancelar. A partida não foi muito boa, o gramado igualmente, mas o Corinthians está classificado da Copa do Brasil, 3-1 para cima do Ceará. Então a gente agora nos voltamos ao Campeonato Paulista. Coletiva do técnico Fábio Carille falando após Ceará 1, Corinthians 3 no Castelão, Copa do Brasil. Corinthians venceu a partida de ida, está praticamente classificado. Ceará não fará reverter a vantagem na Arena Corinthians. O jogo, eu tinha muita preocupação pela intensidade que foi o jogo contra o Santos, né? E por isso tira uns, não tira, e o Pedrinho com um pouquinho de dor no ombro. Começa com o Pedrinho ou não, e ontem ele se queixou um pouquinho de dor, mas essa não foi a principal razão para ele não ter iniciado. Me preocupei quando o médico fala que qualquer trombada ali pode ser uma coisa mais séria, continuou com um pouquinho de dor. Então a montagem da equipe assim foi dentro da que a gente esperava. Queria ter ficado nesse campo aqui, acho que se não tivesse o primeiro tempo um pouquinho encharcado o campo, ficar mais com a bola, ter mais posse de bola e rodar mais nesse campo que dá tantas condições para isso. O único ajuste que eu fiz no intervalo, que eu não tentei passar para os atletas no primeiro tempo, porque eu achei que a nossa linha defensiva estava muito atrás, estava muito espaço no meio de campo do Ceará, foi o principal que eu fiz e falei no intervalo, da gente subir mais os 4 jogadores, porque o Ceará não tinha jogadores de velocidade, eram todos meias. Felipe e o Chico, que joga pela direita, não tem essa característica de receber bola em profundidade. A gente podia ter subido a linha a mais, foi a única mudança que eu fiz para o segundo tempo. E a vantagem a gente sabe que é muito boa mesmo, mas a gente tem que levar a sério dentro de casa para confirmar. Claro que tem que levar a sério, mas a vantagem é boa, é confortável. O Corinthians, é claro que não pode se acomodar, porque já vimos em casos de futebol de todo mundo que acontecem viradas espetaculares, mas é quando o time adversário é tecnicamente superior ou igual ao time que está com a vantagem. O Ceará é muito pior que o Corinthians não fez uma boa atuação, é verdade, mas a vantagem é ótima, é grande, é gorda e tem gordura para queimar. Quando a gente começou a conversar, que eu estava na Arábia ainda, não imaginava que ia vir tantos jogadores assim qualificados e eu ajudando na escolha. Melhores momentos da vitória do Flamengo para cima da LDU de Quito, 3-1, destaque para o grande público no Maracanã, 58 mil pessoas, torcida em festa com o Flamengo. E aí o Diego dá um passe para variar, ele foi muito bem o Diego da partida, exceto o cometimento de um pênalti totalmente infantil que não deveria, porque o Flamengo dominava a partida. O Diego Alves é um excelente goleiro, ele pegou o pênalti, só para destacar, tá? O outro não, mas um ele pegou e fez grandes defesas para quando o Flamengo pudesse descansar na defesa, a LDU de Quito não abrisse uma vantagem. E aí você vê o Gabarini, goleiro da LDU, trabalhou muito também, um excelente goleiro, um goleiro ágil, dividiu as bolas com o Gabigol. O Diego quis dar um voleio em uma e acabou perdendo a oportunidade, quis fazer um gol bonito. E nessa aí mesmo, ele poderia ter pegado a bola, dominado no peito e batido, mas ele preferiu assim, né? O Gabarini poderia até ter pegado, mas eu achava uma forma mais habilidosa dele fazer. Como ele pega embaixo da bola, seria mais difícil de ele colocar por cima da rede. Aí o Gabigol tentando mais uma oportunidade da equipe flamenguista, mais uma que ele desperdiça, a dividida com o Gabarini acaba desviando a bola, e aí uma das poucas oportunidades da LDU vai ao ataque e ganha um presente do Flamengo. O Diego comete um pênalti desnecessário, olha onde estava o camisa 7, na entrada da área.
e ele faz isso. Mas o Diego Alves pega o pênalti, ele bate muito mal. Ele sabe, o goleiro da equipe do Flamengo, como bate os jogadores da LDU. E os jogadores da LDU não sabem como se comporta o goleiro do Flamengo. Porque se soubessem, jamais fariam uma cobrança desse tipo. O William Arão tentando mais uma vez e o Gabarini defendendo. Até que no segundo tempo as oportunidades começam a ficar ainda mais perigosas. Passe do William Arão. O Gabigol tenta chegar, mas não chega a tempo. A bola acaba indo para fora. E o Gabigol marca o seu primeiro gol na partida. Primeiro e único, hein? Gabigol batendo muito bem na marca do pênalti e fazendo 2-0 para o Flamengo, que teve uma grande atuação no Maracanã com recorde de público. E foi só o Gabigol fazer o primeiro, né? Depois que ele fez o primeiro, ele fez segundo, terceiro, quarto, já tá em mais 5 gols no Campeonato Carioca e nas outras competições adjuntas a ela. Portanto, parabéns ao Gabigol e parabéns ao Flamengo, principalmente, que retoma a boa atuação depois de um fim de semana conturbado. E aí, o 3-0 da equipe flamenguista no Maracanã. Total domínio da partida. O Diego Alves foi destaque porque pegou um pênalti, porque quando foi exigido pelos jogadores da LDU, correspondeu às oportunidades, né? Conseguiu fazer grandes defesas, mas ele não trabalhou muito. Essa é a questão. E se fosse para dizer um goleiro melhor, eu diria o Gabarini, porque ele que trabalhou demais, ele que teve que evitar que o Flamengo humilhasse a LDU com 7-8-0, não foi o Diego Alves. Mesmo que ele tivesse tomado o gol do pênalti, né, que ele, na verdade, o Flamengo cometeu outro pênalti, a LDU fez 3-1 pro Flamengo no Maracanã. Imediatamente, e tá sobressaindo o coletivo. Sobressai o coletivo, claro. Individualmente. Coletiva do técnico Abel Braga, recorde de público no Maracanã, Flamengo 3, LDU de Quito 1 na Libertadores. Pela competição que pelo nível de jogo, que hoje foi a melhor atuação do Flamengo desde que você pegou o comando da equipe, inclusive uma atuação brilhante desse rapaz aí que está ao seu lado, que é o Everton Ribeiro. Eu tenho que dar moral a ele. Daqui eu tenho que dar moral a ele. Seria injusto que não desse. Mas outros fizeram grande partida, né? Eu mantive na equipe por justiça, pela maneira que ele mudou o jogo, a entrada dele lá em Oruro. É um jogador muito adaptado. É uma jogada já clara e forte que o Flamengo tem já há algum tempo, com ele, o Arão e o Pará. Nós estamos melhorando o lado esquerdo. Mas foi uma atuação segura, isso aí que é importante, né? Agora o futebol tem essas coisas um pouco imprevisíveis. Porque nós temos que parar para analisar dessa forma. Nós, numa recuperação de bola muito boa, a bola foi para a lateral, surgiu um pênalti. O nosso goleiro defendeu, mas se naquele momento, acabando o primeiro tempo, eles fazem o gol, o jogo é outro. Como? Exatamente. E o pênalti feito pelo Diego, um pênalti totalmente desnecessário. O jogador da equipe da LDU estava na entrada da área. Não fazia nenhum sentido ele cometer aquele pênalti, que foi realmente um disparate. Em cima do grupo é do que eles são capazes, da onde eles podem chegar. Nós não estamos vivendo do passado, mas o passado nos fez aprender. Porque você voltar depois de um ano que também foi frustrante, o primeiro jogo em casa, 60 mil pessoas no estádio, isso dá uma certa ansiedade. E esse tipo de ansiedade